Ministros do Supremo Tribunal Federal analisam a ação que discute a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Até agora, a maioria dos magistrados votou pela possibilidade de que os presidentes sejam reeleitos. Tribunal que julga impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, define oitivas de testemunhas. Inflação para famílias de baixa renda acelera e sobe quase 1% em novembro. Ministério da Justiça realiza a operação de combate a crimes de violência contra idosos em todo o país. Brasil registra quase 700 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Organização Mundial da Saúde alerta que a vacina contra a Covid não vai eliminar a pandemia. Projeto de lei quer transformar a guavira como a fruta símbolo do Mato Grosso do Sul. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. No início da tarde de hoje, um ônibus com mais de 40 pessoas caiu de um viaduto em João Monlevade, em Minas Gerais. Até a última atualização dos bombeiros, 23 passageiros ficaram feridos e 17 morreram no local. 12 no local e 5 durante o deslocamento para o hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de um povoado do sertão de Alagoas e já havia sido autuado 3 vezes no ano passado e, apesar de poder trafegar, não estava habilitado para prestar serviços de transporte de passageiros. Ainda não se sabe o paradeiro do motorista que pulou do veículo antes da queda. A causa do acidente ainda será investigada. O ônibus estava no quilômetro 350 da BR-381, conhecido como Ponte Torta, perto da entrada para Dom Silvério, quando, por volta das 13h30, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, próximo ao entroncamento com a BR-262, sobre a linha da estrada de ferro Vitória a Minas e também próximo ao rio Piracicaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teve envolvimento com um caminhão e acredita que o ônibus de turismo tenha perdido os freios. De acordo com testemunhas, o ônibus voltou de ré na ponte e 4 pessoas pularam do veículo antes da queda, entre elas o motorista, que fugiu do local. Por volta de 16h40, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local para fazer os primeiros levantamentos. As vítimas fatais foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal André Roquette, em Belo Horizonte, e para o posto médico legal da cidade de João Monlevade. Já a maioria dos feridos foi levada para o Hospital Margarida, em João Monlevade. Outros 3, um adulto e 2 crianças, em estado gravíssimo, foram para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte, que é especializado em traumas. A rodovia onde ocorreu o acidente é conhecida como Rodovia da Morte, pela quantidade de acidentes e mortes que ocorrem na área, já que apresenta trechos com pistas simples e com pontes e curvas perigosas, além de ser muito utilizada por todos os estados do país. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou em rede social estar estarrecido com o ocorrido e que se solidariza com as famílias das vítimas. E agora nós mudamos de assunto para falar sobre os testemunhos de pessoas recuperadas dos sintomas do coronavírus com o apoio da fé. Quem atualiza o placar da vida ao vivo é o repórter Anderson Nascimento. Anderson, chegamos a mais uma sexta-feira, então, por favor, conta pra gente quais são os relatos escolhidos para o Jornal das 22 de hoje. Uma ótima noite para você e para todos aí no estúdio. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você de casa. Sexta-feira chegou e a gente tem muitos casos bonitos de compartilhar aqui com você. Olha, o primeiro deles é da Iracema Zanetti. Ela compartilhou que teve sintomas da Covid, mas ela intercedeu, participou das orações junto ao missionário R.R. Soares, no SOS da Fé, e conseguiu, ficou curada do novo coronavírus. Quem também disse para a gente que ficou livre desta doença foi a Maria Coutinho. Ela é de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Ela disse que ela intercedeu pela irmã, a dona Ambrósia, que teve a Covid-19, mas ficou também livre depois das orações. Ela, graças a Deus também, a Maria Coutinho não teve o problema, porque estava ali debaixo das orações. O João de Guarapuava, no Paraná,
ele sofreu com os sintomas da Covid, mas também ficou livre depois de interceder, de orar aqui junto no SOS da Fé. E para fechar, eu tenho da Sônia Freitas. Ela conta para gente que estava com a irmã dela com os sintomas da Covid, foi comprovado e ela intercedeu pela irmã. A Sônia, que é lá de Vitória, Espírito Santo, estava sempre ligada aqui com a gente no SOS da Fé. Bom, agora vamos ver quantos foram ao todo nesta sexta-feira. O programa de hoje foi apresentado pela pastora Yara e a gente recebeu aqui, dá uma olhadinha no nosso placar, 69 testemunhos de pessoas curadas da Covid-19. E ao todo, já chegamos a 18.348 pessoas. É uma boa maneira da gente terminar essa semana com esse placar da vida, não é? Mas segunda-feira eu vou trazer os curados de sábado, domingo e da própria segunda. Então, a gente vai dar um salto grande. Olha, eu desejo para você um ótimo fim de semana. Jaqueto, Beatriz, eu volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Anderson. Até segunda, um abraço para você e para toda a equipe do SOS da Fé. Um bom trabalho para vocês aí no Rio. Tchau. E o Supremo Tribunal Federal está julgando a ação que questiona a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Um trecho da Constituição proíbe que o presidente das casas seja reconduzido ao cargo, mas o entendimento pode ser alterado com a votação no STF. Assim que foi aberto o prazo da votação virtual nesta sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, se manifestou a favor da possibilidade de reeleição tanto para o presidente da Câmara quanto do Senado. Em seguida, o voto foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O ministro Cássio Marques também se manifestou a favor da recondução, porém, só uma vez. Nesta condição, o voto do ministro autoriza a reeleição de Davi Alcolumbre, que assumiu a presidência do Senado em fevereiro de 2019, mas não permite que Maia volte a concorrer ao cargo, pois o presidente da Câmara já foi reeleito. E o voto do ministro Cássio Nunes que levanta a discussão sobre é possível a reeleição, mas se ela é possível dentro de uma mesma legislatura e se a inelegibilidade que ela gera para uma segunda ou terceira recondução, se ela se estende para a legislatura seguinte. Já o ministro Marco Aurélio foi contra o voto do relator e discordou da reeleição tanto no Senado quanto na Câmara. A ação é movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro e questiona a legitimidade da reeleição na presidência das duas casas. O PTB embasa o argumento no artigo 57 da Constituição, que veda a recondução dos presidentes na eleição subsequente. A ADI protocolada pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, no qual está requerendo que seja impedido a reeleição do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Para tanto, o PTB alegou na ADI a impossibilidade da reeleição e recondução para o mesmo cargo da mesa diretora da Câmara ou do Senado, em razão de previsões no regimento interno do Senado, artigo 59, e regimento interno da Câmara, artigo 5º, parágrafo 1º. E ainda alegando que o regimento interno deve ter uma interpretação conforme a Constituição, mais precisamente artigo 57, parágrafo 4º. Tanto o regimento interno quanto a Constituição Federal trazem a previsão sobre a impossibilidade de reeleição ou recondução no mesmo cargo na mesa diretora, na eleição subsequente. O voto do ministro relator Gilmar Mendes deve provocar repercussão em todo o país, pois poderá autorizar a reeleição também em câmaras municipais e assembleias legislativas. Se entender possível a reeleição, ela é sim, obviamente possível nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. O que eu discordo é de um efeito cascata disso, porque, na verdade, nos estados e nos municípios já há constituições estaduais e leis orgânicas municipais que prevêem essa reeleição, como, por exemplo, no estado de Rondônia. A sessão virtual continua aberta até o dia 11 de dezembro, prazo final para que todos os ministros apresentem os votos. Caso Flor de Lis, a juíza da 3ª Vara Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, decidiu fazer uma acariação com 2 testemunhas que prestaram depoimento sobre o caso. A pastora e deputada
é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Segundo a juíza Neares dos Santos Carvalho, houve incoerências nos depoimentos da audiência de hoje e, por isso, sexta-feira que vem, ela quer colocar frente a frente uma parente da deputada e uma antiga frequentadora da igreja do pastor Anderson do Carmo. Não ficou claro se uma das filhas biológicas de Flor de Lis realmente atirou no pai e se um filho adotado segurou o pastor para que o crime fosse cometido. O pastor recebeu 30 tiros. 10 pessoas estão presas, mas a deputada Flor de Lis, que é acusada de ser a chefe do esquema, continua solta porque tem imunidade parlamentar. E hoje ela voltou a alegar inocência. E antes da audiência, Flor de Lis reclamou da decisão da Justiça que tirou a guarda de uma filha dela, que tem 14 anos, e foi levada para uma casa de acolhimento. A jovem machucou o próprio braço com um estilete depois de brigar com a mãe e ser chamada de lixo. A Justiça absolveu o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, da acusação de rachadinha, que é um esquema de apropriação de salários de servidores na época em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas, entre os anos de 2003 e 2006. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos Henrique Pita Duarte nesta quinta-feira e publicada hoje no Diário Oficial do Judiciário. Ainda cabe recurso da decisão. No Rio de Janeiro, o Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment do governador Wilson Witzel, acatou o pedido da defesa para que sejam aceitas provas testemunhais e documentais no processo. O início do processo de colhimento de depoimentos das 29 testemunhas pedidas por membros do tribunal será no dia 17 de dezembro de 2020. Serão 15 testemunhas de defesa e 14 de acusação. As testemunhas em prisão domiciliar ou em presídios poderão ser ouvidas por videoconferência. O julgamento final do prazo deve ocorrer em janeiro de 2021, já que as provas suplementares poderão ser pedidas ainda em 2020. Nesta etapa, são discutidas quais provas serão aceitas durante o julgamento. A defesa de Witzel, que pediu 13 testemunhas, agora que o governador afastado nunca esteve envolvido no processo de escolha da organização social IABAS para ser responsável pelos hospitais de campanha. A defesa de Witzel, que pediu 13 testemunhas, afirma que o governador afastado nunca esteve envolvido no processo de escolha da organização social IABAS para ser responsável pelos hospitais de campanha. A defesa afirmou que essa escolha foi apenas de Edmar Santos, ex-secretário estadual de Saúde, e Gabriel Neves, seu então subsecretário, presos em operações do Ministério Público em 2020. Em seu voto, o relator do julgamento, o deputado estadual Valdec Carneiro, deferiu a produção de provas testemunhais e documentais pedidas pela defesa de Witzel e pela acusação. O ex-secretário municipal de saúde de Belém, no Pará, Sérgio de Amorim Figueiredo, e outras 3 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil no inquérito que apura a compra irregulares de respiradores pulmonares realizadas pela pasta. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Segundo as investigações, o ex-secretário teria feito a contratação direta sem a declaração de dispensa e licitação. Também é suspeito pelos crimes de associação criminosa, ordenamento de despesa não autorizada em lei e modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. 2 empresários do setor hospitalar também foram indiciados nesta ação. As investigações são fruto da Operação Quimera, realizada em 9 de outubro para apurar fraudes na aquisição de respiradores pulmonares pela Secretaria de Saúde de Belém, com recurso do Fundo Municipal de Saúde. A fila do Bolsa Família não para de crescer. Aproximadamente 1 milhão de famílias que atendem aos critérios para receber o benefício e estão no cadastro único do governo aguardam a inclusão no programa. Com o provável fim do auxílio emergencial, os dados revelam um grande contingente de famílias que desejam passar a receber o Bolsa Família a partir de 2021. A situação se soma ao aumento do desemprego registrado nos últimos meses e que já chega este ano a quase 14 milhões de pessoas.
Mais uma explosão de agência bancária na madrugada de hoje. Dessa vez foi em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O esquadrão antibombas foi acionado para detonar uma bomba deixada para trás pelos criminosos. Após a fuga, os bandidos incendiaram vários veículos para impedir a aproximação dos policiais, que, segundo informações, se depararam com os criminosos durante um patrulhamento e houve confronto. Um homem foi preso durante a madrugada e o restante conseguiu fugir. A SEB Distribuição, braço da Companhia Energética de Brasília, foi vendida à iniciativa privada na manhã desta sexta-feira por R$ 2,515 bilhões. O lance foi dado pela Bahia Geração de Energia, do grupo Neoenergia. O valor mínimo para o leilão era de R$ 1,424 bilhões. Acionistas da estatal já haviam aprovado a privatização da SEB Distribuição. Atualmente, o governo do Distrito Federal controla 80% das ações da companhia e, de acordo com o executivo local, a venda da empresa é necessária para pagar dívidas e garantir o equilíbrio financeiro. Um homem perdeu R$ 420 em uma padaria na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança do local flagraram o exemplo de honestidade de um dos clientes do estabelecimento, que devolveu a quantia encontrada. Em um vídeo, é possível ver o momento em que o homem perde o dinheiro ao mexer no bolso. 8 minutos depois, um outro cliente percebeu o dinheiro no chão, pegou a quantia e entregou ao proprietário da padaria, que reconheceu o freguês e devolveu. Esse é o tipo de exemplo que deve ser copiado por todos. E veja a seguir: operação de combate a crimes de violência contra idosos em todo o país. E ainda, inflação para famílias de baixa renda acelera e sobe quase 1% em novembro. A inflação para quem tem baixa renda, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, acelerou em novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador foi puxado pelos preços dos alimentos. A variação da cesta de compras para famílias brasileiras com renda até 2 salários mínimos e meio ganhou ritmo em novembro e chegou a 0,95%. Em outubro, a alta foi de 0,71%. Com este resultado, o indicador acumula alta de 4,85% no ano e 5,82% nos últimos 12 meses. 6 das 8 classes de despesas que compõem o indicador registraram aumento: alimentação, educação, transportes, habitação, saúde e despesas diversas. Entre os itens que mais influenciaram no bolso da população de baixa renda, destaque para a batata inglesa, que ficou 32,34% mais cara em novembro. A passagem aérea também chegou a 27,16% e o tomate, que bateu 18,81%. A gasolina e o arroz subiram menos, mas ainda continuam com forte influência na alta da inflação. A caderneta de poupança fechou novembro com um saldo de R$ 1,480 bilhões a mais do que em outubro. Os depósitos superaram as retiradas pelo 9º mês seguido e o total chegou a R$ 1,014 bilhões. A queda na poupança se deve ao pouco rendimento da Selic, que está em 2%. Mesmo assim, acaba sendo um investimento mais vantajoso do que os fundos com taxa de administração de 0,5% ao ano. E no mercado financeiro, o dólar novamente fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,125 na venda. Muitas famílias pretendem viajar nas festas de fim de ano. Uma pesquisa da Federação de Comércio no Mato Grosso do Sul revelou qual será o comportamento do consumidor durante o Natal e a passagem de ano. Tem muito consumidor com o pé atrás na hora de gastar neste final de ano. Tem que fazer economia, tem que enxugar, porque nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. Os gastos de final de ano no comércio do estado devem ter redução de 28%. Vão ficar em torno de R$ 700 milhões.
É o que aponta uma pesquisa da Federação do Comércio. Temos um determinado grupo de consumidores, cerca de 35% da população, que tiveram as suas rendas bastante afetadas, ou com redução, suspensão do contrato de trabalho, ou mesmo deixaram de ter renda e se tornaram dependentes do auxílio emergencial. 70% das pessoas entrevistadas disseram que pretendem passar o Natal dentro de casa. Até aí tudo bem, porque Natal é uma data familiar. Agora, em relação ao Ano Novo, 60% dos entrevistados disseram que vão passar dentro da residência. Aí já chama atenção, porque no Réveillon as pessoas costumam sair de casa. A senhora pretende passar o Natal onde? Em casa. E o Ano Novo? Em casa também. A economista da FEComércio explica qual seria o principal motivo da festança caseira no Réveillon. Um dos motivos que pode estar associado a esse comportamento, a essa priorização, se volta ao próprio distanciamento social, em que as reuniões familiares, as confraternizações ganharam um valor mais expressivo. A pesquisa mostra um dado curioso em época de pandemia. 9% dos entrevistados pretendem viajar neste final de ano, percentual 50% maior que o ano passado. Não necessariamente está relacionado à viagem para a praia ou até mesmo aglomeração, mas simplesmente a esse universo de uma reunião familiar, visto que as pessoas estão em maior distanciamento social e que estão priorizando as comemorações frente à compra de presentes. Durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais, o presidente Bolsonaro fez um apelo para que o brasileiro apague a luz e tome banho mais rápido. Bolsonaro demonstrou sua preocupação com reservatórios em níveis baixos, dizendo que o governo esperava chuvas no final de outubro e começo de novembro, mas como não vieram, é um dos motivos que justificam o reajuste na conta de luz. Acontecem neste domingo as eleições municipais em Macapá, no Amapá. A votação foi adiada na capital por causa dos problemas no fornecimento de energia. A Justiça Eleitoral informou que mais de 292 mil pessoas estão aptas a votar neste primeiro turno das eleições em Macapá. As eleições municipais marcadas para este domingo devem definir prefeito, vice-prefeito e os 23 vereadores que vão compor a Câmara Municipal da capital do Amapá. Se houver necessidade de segundo turno, ele já está programado para o dia 20 de dezembro. O processo eleitoral em Macapá foi adiado por causa do apagão energético que, a partir do dia 3 de novembro, afetou o estado, após um incêndio ter destruído 3 transformadores e uma subestação de energia na capital. O Tribunal Regional Eleitoral informou que algumas sessões foram remanejadas e o eleitor deve acessar o site do TRE para confirmar o local de votação. Uma operação realizada pela Polícia Civil e Ministério Público prendeu 10 suspeitos de furtar combustíveis de dutos da Transpetro e da Petrobras. Apenas no norte do Rio de Janeiro, eles teriam feito 12 perfurações, causando um prejuízo de 25 milhões de reais. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva e das 10 pessoas presas, uma é do Paraná. Segundo a polícia, o grupo agia em 4 estados da região sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e também no Paraná. A ação faz parte da segunda fase da Operação Sete Capitães, que ocorreu em novembro do ano passado. No dia 14 de outubro, outros 6 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada nesse tipo de furto foram presos na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o prejuízo com os roubos chega a R$1 milhão e o grupo atuava em Japeri. Operação Vetos, que investiga denúncias de crimes de violência contra idosos, mobilizou hoje as polícias civis de todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Veja como foi a operação no Mato Grosso do Sul. A Operação Vetos acontece em todo o país. Em Dourados, hoje, a DAIGE, Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso, percorreu vários bairros, onde ao longo dos últimos 45 dias foram registradas denúncias de abandono e maus tratos contra os idosos. Os casos aumentaram durante a pandemia do coronavírus. Nós estamos com a prevenção também com a família, no intuito de conscientizar a família. O isolamento social, ele não é sinônimo de abandono. O idoso, por mais que tenha que estar no seu lar para não se contaminar com a Covid-19,
O idoso necessita também de cuidados especiais. A família tem que ter esses olhos. A denúncia, ela tem diversos aspectos em que os idosos podem estar sendo vítimas de crime. Seja no aspecto patrimonial, no aspecto sexual, no aspecto físico, moral, psicológico. Este é o foco da operação. Com apoio de todas as delegacias da Polícia Civil, a equipe comandada pela delegada Andréa cumpriu mais de 40 ordens de serviço. As ações foram desencadeadas por denúncias recebidas no Disque 100, telefone criado para garantir que os denunciantes pudessem acionar as autoridades sem serem identificados. Essas denúncias podem ser feitas através do Disque 100, através do Ministério Público, através do telefone da Delegacia de Proteção ao Idoso, pelo telefone 3422-1891. Estados Unidos e Huawei negociam o retorno da executiva no grupo em liberdade condicional no Canadá. Um possível acordo pode ser firmado até o fim da atual gestão americana. O grupo chinês de telecomunicações Huawei discute um acordo com o governo americano para que a diretora financeira da empresa, Meng Wanzhou, possa retornar à China depois de 2 anos presa no Canadá. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal. Meng, filha do fundador da segunda maior fabricante de smartphones do mundo, está em liberdade condicional em Vancouver desde a detenção no fim de 2018 no aeroporto da cidade canadense. Washington busca a extradição da executiva sob a acusação de ter mentido sobre os vínculos da Huawei com o Irã, uma violação do embargo americano imposto contra a República Islâmica. A detenção provocou uma grande crise diplomática entre China e Canadá. De acordo com o jornal, os advogados de Wanzhou negociam com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos um acordo que permitiria o retorno à China, desde que ela admita algumas das acusações apresentadas. A expectativa é que um compromisso seja alcançado antes do fim da gestão Donald Trump em 20 de janeiro. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, primeiro lote de vacinas contra a Covid chegará na próxima semana ao Reino Unido. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito da capital, Marcelo Crivella, anunciaram novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Eles afirmaram que mais leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, serão abertos e que escolas municipais serão fechadas. Os dois também anunciaram que shoppings poderão funcionar por 24 horas para compras de Natal, com o objetivo de evitar aglomerações. Os governantes pediram que a população respeite as orientações de distanciamento e sempre usem álcool em gel e máscara. O senador José Maranhão está entubado e em estado grave por causa da Covid. Segundo a assessoria do parlamentar, ele foi transferido ontem à noite de João Pessoa, na Paraíba, para o Hospital Nova Star, em São Paulo. Atualmente, com 87 anos, o senador já foi governador da Paraíba por 3 mandatos. Ele ficou doente logo depois de participar nas ruas, sem máscara, da campanha municipal deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, de ontem para hoje, o Brasil registrou 694 mortes por coronavírus e quase 47 mil novos diagnósticos no mesmo período. Até esta sexta-feira, mais de 5.744.000 pessoas já se recuperam da Covid, já se recuperaram da Covid no país. E no mundo, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, já são mais de 65.685.000 casos de contaminação e mais de 1.514.000 vítimas fatais. Até esta sexta-feira, os Estados Unidos, país mais afetado no mundo pela Covid, ultrapassaram os 14.311.000 casos da doença e mais de 278.000 mortes já foram confirmadas. A Índia, segundo o país mais afetado por contaminação, soma mais de 9.571.000 pessoas infectadas pela Covid e 139.188 vítimas fatais. O Brasil beira a marca dos 6.534.000 casos de Covid e quase 175.000 óbitos em decorrência da doença. Na Rússia, são quase 2.382.000 diagnósticos confirmados e 41.730 mortes.
A França passou dos 2.321.500 contaminações e quase 55 mil vítimas fatais. A Organização Mundial da Saúde alertou que a vacina contra o novo coronavírus não vai eliminar a pandemia. A distribuição das vacinas contra a Covid-19 não vai eliminar a pandemia. A advertência foi feita nesta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. As vacinas não significam zero Covid. As vacinas e a vacinação irão adicionar uma ferramenta importante ao que já temos, mas por si só não farão o trabalho. A OMS também alerta que a pandemia não acabou. O progresso nas vacinas nos dá tranquilidade e podemos começar a ver uma luz no fim do túnel. Mas a OMS está preocupada que haja uma percepção crescente de que a pandemia tenha acabado. A verdade é que muitos lugares estão testemunhando agora uma transmissão muito alta do vírus. O Reino Unido se tornou na quarta-feira o primeiro país ocidental a aprovar o uso de uma vacina contra a pandemia. O mundo chegou aos 65 milhões de casos de Covid-19 registrados nesta sexta-feira. O novo coronavírus, que surgiu oficialmente na China há quase um ano, já matou mais de 1,5 milhão de pessoas. A Espanha pretende vacinar entre 15 e 20 milhões de pessoas dos 47 milhões de habitantes do país contra o coronavírus até maio ou junho de 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governo, que acrescentou que planeja iniciar a campanha de imunização em janeiro. Podemos anunciar que nossa previsão é que 2,5 milhões de pessoas serão vacinadas na primeira etapa. Esta primeira fase deve durar 2 meses e vai incluir pessoas que estão em lares para idosos, profissionais de saúde que cuidam delas, profissionais de saúde na linha de frente e pessoas dependentes. A segunda etapa depende da disponibilidade progressiva das doses e o público-alvo não foi especificado. Só na terceira fase é que a população em geral deve ser imunizada e a aplicação vai ser obrigatória. Até o momento, o governo anunciou ter autorizado a compra de mais de 100 milhões de doses de vacinas no âmbito de contratos da União Europeia com vários laboratórios. A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, com quase 1.700.000 infectados e mais de 46 mil mortes. Para a maioria das pessoas, a Covid-19 é uma doença breve e leve, mas algumas sofrem com sintomas, incluindo fadiga contínua, dor persistente e falta de ar por meses. A Organização Mundial da Saúde convocou os governos a reconhecer esta condição e lançar novas investigações a respeito. 9 meses depois de contrair a Covid-19, esta francesa de 29 anos garante que não voltou à vida normal. Cansaço persistente, dor no peito e zumbido no ouvido. Durante meses, lutou para obter ajuda das autoridades sanitárias, que responderam que ela não fazia parte dos grupos de risco. Finalmente, foi diagnosticada com disautonomia, uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Precisou voltar para a casa dos pais e só pode trabalhar em períodos de 30 minutos. Pour l'instant, il y a des symptômes qui sont un peu diminués, mais il y en a toujours qui restent. Há alguns sintomas que diminuíram um pouco, mas há outros que seguem. Por exemplo, no caso do zumbido, não pude fazer nada, nem com a fadiga e a qualidade de vida em geral não recuperou. Um exemplo muito concreto, não pude fazer uma atividade ativa, nem sequer física. Não pude caminhar muito tempo, me mover, não posso levantar coisas muito pesadas, nem só pesadas, um prato. Então há muito por fazer a respeito da Covid persistente. Pauline criou uma associação para apoiar os doentes, ajudar nas investigações e dar conhecimento à situação de quem tem sintomas persistentes. Trabalhamos atualmente com os médicos e investigadores para definir o que é o Covid longo, para propor melhores protocolos de cuidados. A associação está colaborando com os médicos para entender melhor e principalmente propor algo aos pacientes. Este não é o único caso. No Reino Unido, a Organização de Pacientes Long Covid SOS também busca chamar a atenção do governo para o tema. Graças a um vídeo elaborado com testemunhos, a Organização Mundial da Saúde deu a missão para o grupo de reunir pacientes para um encontro em agosto. Desde então, a OMS convocou os governos a reconhecer essa condição e lançar novas investigações a respeito.
A entidade indicou que um número significativo de pessoas apresenta a condição, que inclui também problemas pulmonares e cardíacos. Mas muitos pacientes precisam se mobilizar para serem levados a sério. Esta mulher de 59 anos criou então um grupo no Facebook, que hoje conta com 10 mil membros. Ela já não se sente mais tão sozinha. Mas não somos nem hipocondríacos, nem tanto menos... Não somos hipocondríacos nem ansiosos, ou em busca não sei de quê. Só queremos um pouco de atenção, de ajuda. Ajuda que agora nós temos. Porque al momento não abbiamo. De acordo com uma sondagem publicada em julho por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, 35% dos adultos com sintomas não haviam se curado entre 2 e 3 semanas depois de testar positivo. Outro estudo do Instituto Desert Research, não validado por investigadores independentes, concluiu que cerca de 25% dos casos confirmados apresentam pelo menos um sintoma 90 dias depois do diagnóstico. A primeira remessa com vacinas contra a Covid-19, desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira. O processo de imunização da população deve começar na semana que vem. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. O carregamento com 10 milhões de doses está em um centro de distribuição em local não divulgado e será disponibilizado pelo NHS, Serviço Público de Saúde Britânico. Esta primeira rodada de vacinação pode prevenir até 99% das internações e mortes em hospitais da Covid-19. Ao todo, o Reino Unido encomendou 40 milhões de doses para vacinar 20 milhões de pessoas. A Coreia do Sul aperta restrições contra a Covid-19 e recomenda Natal online para evitar o agravamento da pandemia com a nova alta de casos que não podem ser reprimidos. De acordo com a Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças, 75% das novas infecções se concentram em Seul. No total, o país asiático registra mais de 36 mil casos e 536 mortes por Covid. Nos Estados Unidos, o piloto de um pequeno avião conseguiu fazer uma aterrissagem impressionante de emergência em uma autoestrada, enquanto os carros continuavam circulando. O avião aparentemente sofreu uma falha no motor e acabou colidindo com uma caminhonete sem deixar feridos. O ditador venezuelano Nicolás Maduro encerra a campanha de rua dizendo que deixará o governo se o povo assim escolher. As eleições parlamentares acontecem no próximo domingo. O líder opositor Juan Guaidó e os principais partidos políticos de oposição denunciam a falta de condição para a realização de um pleito livre, verificável e transparente. O governo japonês fez as contas e informou que o prejuízo do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para o ano que vem será de 12 bilhões de reais. O custo extra é explicado pelos gastos gerados pelo adiamento e pelo investimento necessário para garantir todas as medidas de saúde exigidas. Levantamento feito com uma rede internacional de telescópios mostrou que a Terra está se deslocando 7 km por segundo mais rapidamente e mais perto de um grande buraco negro localizado no centro da Via Láctea, galáxia que o Sistema Solar faz parte. Os levantamentos permitiram a elaboração de um modelo mais preciso da Via Láctea. Nos Estados Unidos, aliados de Donald Trump apresentaram um recurso emergencial à Suprema Corte para bloquear a certificação dos resultados eleitorais no estado da Pensilvânia. O recurso visa reverter a decisão tomada no sábado pela Corte deste estado de rejeitar uma denúncia que buscava invalidar o voto pelo correio neste território do Nordeste dos Estados Unidos. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, voltou a fazer comentários negativos sobre Emmanuel Macron em um contexto de alta tensão com a França. A declaração foi feita em Istambul a jornalistas depois de participar da oração de sexta-feira na antiga Basílica de Santa Sofia. Macron é problema para a França. Com ele, a França está passando por um período muito perigoso. Espero que a França se livre de Macron o mais cedo possível. Bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun.
As tensões entre França e Turquia aumentaram nos últimos meses em diversos assuntos, entre eles Síria, Líbia e a situação no Mediterrâneo Oriental. A relação piorou no final de outubro, quando o turco acusou o francês de executar uma campanha de ódio contra o Islã por defender o direito de caricaturar o profeta Maomé. O estádio da cidade de Nápoles foi oficialmente rebatizado como Diego Armando Maradona. A resolução foi aprovada hoje pela cidade do sul da Itália, 10 dias após a morte do ídolo argentino, que jogou pela equipe local, o Napoli, durante 7 anos. Uma homenagem ao grande rei do futebol argentino. O estádio da cidade de Nápoles foi oficialmente rebatizado como Diego Armando Maradona. Uma resolução foi aprovada nesta sexta-feira pela cidade do sul da Itália, 10 dias após a morte do jogador. Maradona jogou pela equipe local, o Napoli, entre 1984 e 1991 e levou o time à conquista de seus únicos 2 títulos do campeonato italiano. A prefeitura havia proposto a mudança do nome do estádio São Paulo no dia 25 de novembro, poucas horas depois do anúncio da morte do jogador. Os atletas do clube napolitano homenagearam o argentino nas últimas 2 partidas disputadas no São Paulo. Na primeira, todos vestiram camisas com o número 10 durante um minuto de silêncio antes de um confronto pela Liga Europa, um dia após sua morte. Depois, no último domingo, contra a Roma, jogou com um uniforme parecido com o usado pela seleção da Argentina, desenhado em homenagem a Maradona. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E ainda, Guavira poderá se tornar a fruta símbolo do Mato Grosso do Sul. Um projeto de lei estadual quer transformar a guavira como fruta símbolo do Mato Grosso do Sul e abrir caminho para o crescimento da cadeia produtiva da planta no estado. Um fruto pequenino, mas com grande potencial. A guavira, que é encontrada facilmente no cerrado do centro-oeste brasileiro, principalmente no Mato Grosso do Sul, faz parte da infância de muita gente e até hoje é bastante consumida no estado. Essa fruta nativa, a guavira, pode se transformar no fruto símbolo do Mato Grosso do Sul. É que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que, se aprovado, pode dar um salto no desenvolvimento da cadeia produtiva da planta no estado. Deputado Renato Câmara, autor do projeto, diz que a lei é importante para o estado e pretende unir todas as pesquisas e ações que existem em torno da guavira em um único movimento. Quando você, através de uma lei, institui um fruto que simboliza o seu estado, automaticamente nós tomamos posse desse bem natural. Além do valor cultural, a planta tem um potencial econômico enorme, a exemplo do açaí no Pará. Mas no Mato Grosso do Sul, a guavira ainda é pouco explorada por falta de incentivo. O açaí começou a ter essa projeção nacional e internacional porque foi organizado o seu sistema produtivo, a sua comercialização, e a guavira pode ser uma dessas opções. Principalmente o turista que vem para Mato Grosso do Sul, ele busca uma experiência nova, um sabor peculiar da região. E a guavira pode ser esse produto que pode ganhar o Brasil e ganhar o mundo. Cláudia é professora universitária e faz parte do movimento em prol da planta nativa. Ela está à frente do Seminário Estadual da Guavira, que acontece na próxima terça-feira. Cada vez mais nós estamos voltados a essa questão dos produtos, no desenvolvimento de produtos, a buscar esse valor agregado, que eu acho que é algo tão importante para o Mato Grosso do Sul e para esse fruto símbolo. O desafio dos pesquisadores é encontrar meios de diversificação, agregando valores à planta, às folhas e aos frutos. Nós temos algumas vertentes, que é trabalhar com as folhas na busca de alguns produtos cosméticos e nutracêuticos e com o fruto muito em busca de produtos mais da questão alimentícia.
O CERN, laboratório europeu com o maior acelerador de partículas do mundo, assinou hoje um acordo de cooperação para ter acesso ao Sirius, o maior acelerador de partículas do Brasil. A instalação brasileira deverá ser empregada para pesquisar componentes do próximo projeto dos europeus, que vai suceder o maior experimento de física da história. Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país fazem a primeira fase do Revalida neste domingo. As provas devem ser aplicadas em 13 capitais. Um anel montado por um joalheiro indiano bateu um recorde mundial com 12.638 pequenos diamantes incrustados. Mais uma notícia ruim para quem se interessou. O criador anunciou que não tem planos de vender a peça. O anel, que acaba de entrar no livro Guinness de Recordes Mundiais, foi batizado de Marigold, o Anel da Prosperidade, e mostra um intrincado jogo floral. A joia pesa pouco mais de 165 gramas. O recorde anterior do número de diamantes em um anel pertencia a outra criação indiana, com 7.801 pedras. Nós chamamos aqui uma notícia do Revalida, mas entrou uma outra reportagem. A reportagem que entrou, na verdade, foi sobre um joalheiro indiano de 25 anos que entrou para o Guinness Book por projetar um anel com o maior número de diamantes, chamado de Marigold, o Anel da Prosperidade. A gente muda de assunto agora, pedimos desculpa pelo erro, mas chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, com o pastor Tiago Pérez. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Acompanhe o ensinamento desse versículo com o pastor Tiago Pérez. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 9 diz: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. O pastor Tiago Pérez também fala deste trecho, de que o coxo estava tão acostumado a mendigar que se esqueceu que estava na frente do templo. E se fosse buscar a palavra de Deus, teria uma bênção maior e seria curado. Quantas pessoas passam pela sua vida esperando que você, que é uma mulher de Deus, homem de Deus, esperando você abençoar, não financeiramente, mas com a palavra de Deus. E vamos à pergunta para o pastor Tiago Pérez responder. É necessário que passemos por tribulações. Eu não sei se é necessário, mas a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não me recordo na palavra de Deus dizendo assim, você precisa passar pela luta, porque aí você vai obter a vitória. Mas eu já ouvi alguns pregadores falando, e eu acho isso muito interessante, que sem luta não tem vitória, né? A vida do cristão é a gente passar pelas lutas, mas sabendo que existe um Deus que venceu, ele enviou o seu filho também para vencer, e ainda disse que os outros filhos, que sou eu, você, a Júlia, iríamos vencer também. Porque no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E na mensagem final da live de hoje, o pastor Tiago Pérez fala sobre a importância de levarmos a palavra de Deus para a vida das pessoas. Pedro e João falou assim, olha pra gente. E ele olhou. E disse o seguinte, não tenho prata, não tenho ouro. Talvez poderia falar, não tenho comida, mas uma coisa eu tenho, o nome de Jesus. Pega esse momento agora, levanta e anda. Tá aí a mensagem, o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você e até segunda. Uma boa noite, fique na paz.